Mercan está no quarto se arrumando para dormir. A Tess entra, fica olhando encantado para ela e pensa como ela me desequilibra. Nisso, Mercan olha para a Tess e o Tess diz: eu vou dormir na sala. Vai para sair do quarto e se dá de cara com a dona da casa, que pergunta se ele precisa algo. A Tess diz: eu vou pegar água. E ela diz: mas já tem água ao lado da cama. A Tess entra novamente no quarto e diz: Mercan, eu me dei de cara com a dona da casa. Inventei uma desculpa, mas não adiantou. Mas não se preocupe que eu vou dormir aqui sentado. E a Mercan diz: não, amanhã você vai dirigir o dia inteiro. Durma em um canto da cama que eu durmo em outro. Os dois deitam na cama, cada um em um canto, mas acabam se virando para o mesmo lado, ficam se olhando. E o Tess pensa: como eu vou conseguir dormir? E a Mercan pensa: como que eu vou conseguir dormir agora? Nisso os dois ficam ali, se olhando discretamente. Nisso o Mercan fica nervosa e se vira rapidamente. E aí quase cai da cama. A Tessa segura rapidamente e a abraça. Os dois ficam muito próximos. E eu até disse: tome cuidado. E logo em seguida, eles se afastam rapidamente. A Tess fica olhando de canto, de olho para a Mercan, e a Mercan fica olhando assim discretamente para a Tess. Enquanto isso, na casa da Cecique, o irmão dela chega e diz que pagou a dívida. E ela e a mãe dela comemoram e nem imaginam que ele conseguiu dinheiro com a agiota, que se meteu em outra confusão, ainda maior. Já no dia seguinte, a Tess e Mercan acordam abraçadinhos. Mercan continua dormindo e o Tess acorda e vê que está ali muito próximo a Mercan, que eles estão abraçados. A Tess fica olhando para Mercan, que dorme nisso. Ele vai para se afastar e ela segura ele pelo rosto, dormindo. A Tess fica olhando para ela e pensa o que ela está fazendo, enquanto a Mercan fica lá com a mão no rosto dele enquanto dorme. Nisso, Mercan acorda e, ao ver que está ali abraçada no Tess, a Tess finge estar dormindo. Ela empurra ele da cama, o derrubando. A Tess diz: o que foi? Mercan diz: eu tive um pesadelo, apenas isso. E eu vou ajudar a tia a preparar a comida, e sai correndo do quarto. A Tess pensa: ela ficou perturbada. Mercan e a Tess chegam do lado de fora da casa, onde a dona da casa está preparando a massa do pão. E ela pergunta se eles dormiram bem. A Tess e Mercan ficam se olhando e dizem que sim. E a mulher pede que Mercan ajude a preparar a massa. Mercan começa a ajudar. Nisso, a Tess vai ajudar a Mercan a remangar a manga para não sujar na farinha. A Tess e Mercan ficam se olhando o tempo todo. Enquanto elas estão preparando a massa, o dono da casa e o Tess vão cortar a lenha já na mansão. Ashley acorda furiosa e vai mostrar para a mãe do Tess a foto que o Nezir mandou para ela, do Tess e da Mercan muito próximos, e diz: viu, temos que agir imediatamente. E a mãe do Tess diz: eu vou agir, não se preocupe. A Ashley diz: eu já cansei de esperar. Você não tem força nenhuma. Eu vou agir por conta própria. Já Ceci, que está conversando com Malik feliz, e diz: agora que meu irmão pagou a dívida, podemos falar com a minha mãe sobre o nosso casamento. E o Malik diz: ótima ideia, vamos falar o quanto antes. Já na casa daquele casal, onde a Tess e Mercan estão, a dona da casa está ensinando a Mercan a fazer o pãozinho, enquanto a Tess está lá cortando a lenha. A Tess fica olhando para Mercan o tempo todo, Mercan fica olhando para a Tess o tempo todo e não consegue se concentrar, não consegue fazer o que a mulher diz para ela fazer com a massa, e ela faz tudo errado. E a mulher diz para ela parar de olhar para a Tess e se concentrar, enquanto a Tess está lá cortando lenha e ouve. Enquanto o dono da casa diz para a Tess parar de olhar tanto para Mercan, senão ele vai acabar se machucando com aquele machado. E na casa da Mercan, a mãe da Mercan e a mãe do Tess estão discutindo. A mãe do Tess diz para a mãe da Mercan não ficar na sala olhando para ela. E a mãe da Mercan
diz para ela fazer uma listinha do que ela pode ou não fazer na própria casa. A mãe do Atés jura se vingar, enquanto Atés e Mercan continuam se olhando o tempo todo. E a mulher diz para Mercan que ninguém vai roubar o Atés dela, que ela não precisa olhar tanto assim para ele. Mercan fica constrangida e ela manda Mercan levar água para o Atés lavar as mãos. Mercan e Atés ficam cada vez mais próximos. E Atés lava as mãos e depois limpa o rosto da Mercan, que estava sujo de farinha. Mercan se afasta rapidamente. A mulher manda Mercan dar um pãozinho para Atés experimentar. Mercan dá o pão assim na boca do Atés, fica nervosa, se afasta rapidamente e começa a assar o pão. E o Atés diz para ela cuidar para não queimar. E já no escritório, a Deméter está procurando o Nezir. E nisso, notam que nem o Nezir, nem a Mercan e nem o Atés foram ao escritório e pensam se algo pode estar acontecendo. Já na casa daquele casal que está ajudando Mercan e Atés, eles estão todos reunidos tomando café da manhã. E a mulher manda o Atés comer o pão que a Mercan assou. Atés come quietinho, tenta não fazer careta porque está todo queimado. A mulher dá risada e desviou. Só para não dizer que a mulher não fez direito nem reclamou. E a Mercan fica olhando para o Atés. Enquanto isso, há alguém os observando. Já na cozinha da mansão, a Cecique e o Malik vão falar com a mãe da Cecique sobre o casamento deles, mas não conseguem. Já o Cemal está preocupado porque não consegue falar com a Asli, liga no escritório e dizem que a Asli não foi ao escritório. Ele liga para a mãe dele e ela diz que não sabe onde a Asli está. E ele estranha porque a mãe dele estava diferente e a Asli não atende as ligações. Já o Atés e a Mercan continuam se olhando o tempo todo. A mulher que está os acolhendo diz que eles formam um lindo casal, que dá para ver no olhar deles o quanto eles se amam, e pega nas mãos deles e faz um pegar na mão do outro. Atés e Mercan ficam se olhando e Mercan puxa a mão discretamente. Nisso, o dono da casa chega com a chave do carro do Atés e diz que ficou pronto. Atés agradece a ajuda deles e diz que eles têm que ir embora. E o casal insiste para eles jantarem ali com eles. Enquanto isso, o pai da Mercan está armando. Haidar fala ao telefone em voz alta para que o homem do Cemal ouça que ele irá se encontrar com alguém em um determinado lugar e vê aquele homem avisando ao Cemal. Enquanto Mercan e Atés estão pescando para o jantar, e a Mercan diz: se continuarmos assim, não vamos jantar nada, né? Não pescamos nada ainda. Nisso a Mercan quase pega um peixe. Atés vai ajudar ela a puxar a linha e os dois ficam abraçados e vão puxar com força e acabam caindo para trás. Mas não conseguem pegar o peixe e a Mercan diz: agora o que faremos? Atés diz: eu já sei o que fazer. E à noite, eles voltam à casa daquele casal com uma sacola cheia de peixe que compraram. Já na mansão, Haidar e a mãe da Mercan estão conversando. E o Haidar promete que irá recuperar tudo e se livrar do Atés e da família dele o quanto antes, que ele já tem um plano em mente. Enquanto isso, Atés e Mercan estão jantando com aquele casal e eles estão conversando. E aquele senhor liga o rádio, começa a tocar uma música e eles dizem para Mercan e para o Atés que tem certeza que eles serão muito felizes, enquanto há alguém os observando. Já o homem que emprestou o dinheiro para o irmão da Cecique liga e diz para ele não esquecer do pagamento no dia marcado. Nisso, Malik ouve e acaba descobrindo que o irmão da Cecique se meteu em outra confusão, que pegou o dinheiro emprestado de um agiota. Enquanto isso, a Mercan
e o Atés estão lá conversando com aquele casal. E nisso, o dono da casa diz para Mercã e para o Atés dançarem. Mercã diz que não sabe e o Atés diz que vai ensiná-la. E começa a dançar enquanto há alguém os observando. E quando o Atés está dançando, se aproximando da Mercã, a pessoa que está nos observando pega uma arma e mira na Mercã. Atés se aproxima da Mercã, se ajoelha na frente dela e estende a mão. A hora que a Mercã vai pegar na mão do Atés, uma pessoa atira no coração da Mercã. Atés fica desesperado. Mercã cai no chão, Atés a segura rapidamente, enquanto a pessoa que atirou na Mercã foge sem ser vista por ninguém. E o Atés fica lá desesperado, segurando a Mercã em seus braços, gritando: por favor, você tem que viver. Enquanto a Mercã, após levar um tiro no coração, está lá, inconsciente nos braços do Atés, que está desesperado, com medo de perdê-la para sempre. E você sabe quem atirou na Mercã? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.